Capítulo 1081, Maestria de Luz 3. Cada uma das 4 cabeças de Faluel fazia experiências em sua respectiva lâmpada, e todas pareciam muito focadas. Cada vez que uma das cabeças fazia uma descoberta, as outras também a aplicavam e buscavam uma forma de aprimorar ainda mais sua técnica. Bons deuses, isso é trapaça se eu já vi isso, disse Nalrond. Apenas alguns minutos se passaram, mas o holograma de Faluel melhorou a cada segundo que passava. Ela trabalha 4 vezes mais rápido do que uma pessoa normal e suas cabeças podem compartilhar qualquer descoberta e pensar em qualquer problema que encontrem. Como diabos uma hidra é apenas um dragão menor? Sim, e ainda assim ela me proíbe de discutir qualquer assunto com Lith. Solos disse. Vocês são 2 indivíduos diferentes, ao passo que todas as minhas cabeças pertencem à mesma pessoa e seguem meu padrão de pensamento. Faluel havia acabado de completar sua tarefa e depois de criar um holograma de Lith, ela fez o mesmo para cada um de seus alunos. Deixe-me colocar desta forma. Hidras governam. Ela deu uma risadinha. Com certeza. Para adicionar cores a um holograma, você precisa usar os outros elementos. Não os misture à luz, apenas adicione alguns fios para que eles se equilibrem enquanto pintam suas criações da maneira que você deseja. Lith disse. Faluel precisou de apenas algumas tentativas para entender como ter sucesso. Adicionar cores era o mesmo que dar forma aos elementos e fazê-los se sobrepor ao holograma. Para alguém com séculos de experiência, era uma tarefa simples. Perfeito. Agora que você entendeu a parte fácil, vamos passar para o verdadeiro desafio, disse Nalrond, retomando sua explicação enquanto uma das cabeças de cobra fazia anotações e as outras 3 lhe davam toda a atenção. A técnica que você acabou de aprender é bastante exigente em mana e foco, mas só pode produzir construções etéreas. Lith, o que você fez na tentativa de transformar hologramas em construções? No início, tentei usar mais foco, pensando que o problema estava na minha incapacidade de visualizar adequadamente o que tentei replicar, mas isso apenas tornou meus hologramas mais detalhados e realistas. Então, tentei usar mais mana, pensando que o problema poderia ser falta de densidade, mas isso só os deixou mais brilhantes. Fazer os 2 ao mesmo tempo apenas empilhou seus efeitos. Eu até tentei adicionar mais elementos, mas só bagunçou as coisas acima. Lith disse. Isso porque a maestria requer apenas o elemento de luz. Para levá-lo ao próximo nível, você precisa usar a magia da luz. Na própria magia da luz, Nalrond criou o holograma de uma pequena faca que repentinamente se tornou real, cortando a mesa de Lith. O construto então se replicou e foi para as mesas de Faluel e Solos, para que eles também o examinassem. Espere o que? Os 3 disseram em uníssono. Mesmo quando usando suas respectivas técnicas de respiração, a faca dourada apareceu apenas como uma massa de mana, sem nenhum recurso ou característica particular. Como eu disse antes, a luz é o elemento da ordem. Para obter uma construção sólida, você precisa instruir seu feitiço para que parte do elemento luz dê a forma de holograma, enquanto o resto dá substância. Isso requer pelo menos um lançamento duplo, e a quantidade de mana necessária para fazer um construto sólido varia de acordo com o domínio do lançador. Para um iniciante, mesmo um pequeno construto requer muito mana, enquanto um especialista pode usar o mínimo de acordo com as circunstâncias. Mesmo que estejamos começando com a primeira magia, seu primeiro construto pode exigir o mesmo mana de um feitiço de nível 5. Mantenha as coisas pequenas e simples, ou você nunca terá sucesso, ele disse. Depois de terminar sua explicação, Nalrond deixou que eles mexessem em seus respectivos hologramas por alguns minutos, enquanto apreciava a visão dos golems batendo forte nas garotas. Lith e Solos tinham muito mais experiência com luz, enquanto Faluel tinha 4 vezes mais capacidade cerebral, mas nenhum deles conseguiu dar substância às suas criações. Por favor, pare o que você está fazendo. Agora vou explicar a você como fazer um holograma e, em seguida, vamos passar para os feitiços de nível 1. O truque para a luz dura. Por favor, pare. Faluel interrompeu. Você já nos disse mais do que o suficiente para o meu gosto e eu gostaria de resolver o resto sozinha.
Vou pedir dicas ou mais explicações só quando chegar ao fim do meu juízo. Desta forma, mesmo que eu falhe em criar uma construção por conta própria, todo o tempo e esforço despendidos me permitirão olhar para a maestria da luz através da minha perspectiva, em vez de ser limitado pelos seus ensinamentos. Não só vai me ajudar a dar à habilidade meu próprio toque pessoal, mas pode até me permitir descobrir algo novo. É assim que meus ancestrais ensinaram tudo à minha linhagem e como vou ensinar a vocês. Lit Solus, fique à vontade para proceder como quiser. Não vou forçá-lo a seguir meus passos, já que neste assunto somos pares. Lit Solus ponderaram suas palavras por um tempo, antes de chegar à mesma conclusão da Hidra. Ela está certa. Não conseguimos entender o verdadeiro significado de forja porque nos deixamos ser cegados por Vanemi. Um mago falso verá as coisas como um mago falso, assim como Nalrond não consegue pensar fora da caixa que seus ancestrais criaram para ele. Pensamento de Lit. Eu tenho uma pergunta, Soros disse. De quem é o ancestral de quem você está falando? Legain aprendeu este método de ensino com Tiris e o transmitiu a todos os seus primogênitos, incluindo Hidras, disse Faluel. Ok, isso resolve tudo, Lit disse. Se 2 guardiões trabalharam em um método que permitiu a linhagem de Hidra subir a tais alturas, quem sou eu para discordar? Desculpe, Nalrond, mas seus serviços não são mais necessários para esta tarde, Lit disse. Sério? Eu não posso sair e ir para casa no caso de você bater em uma parede, então o que vou fazer no resto do tempo? O Rezar não gostou da mudança repentina dos acontecimentos. Você pode se juntar ao resto da classe em seu treinamento físico. A quarta cabeça de Faluel parou para trabalhar em seus construtos e convocou outro golem de treinamento. Percebi que você se divertiu bastante observando as dificuldades das garotas por alguém cujo corpo humano é mais fraco que o de Kila. Sua forma Rezar é um biscoito duro, mas sua outra metade nem vale a pena mencionar. Nalrond olhou primeiro para seus braços magros e depois para o treinamento de combate. Todos, exceto Quilla, se moviam tão rápido que seus olhos mal conseguiam perceber, fria como um borrão. Tudo bem. Basta pegar leve comigo, ele disse. Parece que estamos quase quites agora. Velocidade versus experiência, uma das batalhas mais antigas do livro Faluel agora só podia usar 2 cabeças para fazer hologramas. Ela precisava de 4 para controlar um golem cada e o 5º para usar o revigoramento. Mesmo que as 7 cabeças pudessem realizar 7 tarefas diferentes, elas pertenciam a um único corpo com apenas um núcleo de mana. Fazer tantas coisas ao mesmo tempo colocava uma grande pressão sobre ela, forçando a Hidra a comer e usar o revigoramento para manter suas forças. Enquanto Nalrond ensinava a Faluel o básico dos hologramas, as meninas já haviam começado a aula após uma breve introdução. Os golems têm as mesmas habilidades físicas de um desperto humanos de núcleo cianos brilhante normal, disse a Hidra. Capítulo 1082, Maestria de Luz 4. Desta forma, você pode se acostumar a lutar contra pessoas da mesma categoria de peso, sem que a diferença de massa e nível de núcleo afete o desenvolvimento de suas técnicas. Killa, seu corpo está apto para uma pessoa caseira graças ao seu treinamento, mas é inadequado até mesmo para uma luta de rua. Antes de te ensinar a lutar, você precisa de melhores bases para que possamos nos concentrar no desenvolvimento de seus músculos e resistência. Plória, Tista, vocês 2 são os 2 lados da mesma moeda. O corpo de Plória evoluiu muito rápido em comparação com seu núcleo e precisa ser mais refinado. Tista, em vez disso, tem um corpo perfeito e muito poucas impurezas. Felizmente para você, a solução é a mesma. Eu só preciso empurrá-lo ao seu limite máximo. Prepare-se, vou lhe mostrar como um desperto luta. Um dos golems com a aparência de Faluel disse enquanto os outros assentiam. Killa teve que correr voltas do covil para trabalhar em sua resistência, enquanto Tista e Plória eram espancadas por seus respectivos golem. Faluel sempre batia para produzir pouco dano, mas muita dor, para não deixá-lo subestimar o exercício e prolongá-lo tanto quanto pudesse. No momento em que eles se tornassem incapazes de se mover mais, ela usaria magia de luz para acelerar sua recuperação.
Isso lhes permitiu fortalecer seus corpos e produzir mais impurezas. Então, Faluel tiraria as impurezas de Plória com revigoramento e deixaria as de Tista intactas. Assim que a magia de cura os fixasse, o treinamento seria retomado. Plória tinha muito mais experiência de batalha em comparação com Tista, mas não se saiu melhor porque nenhuma das duas jamais enfrentou um desperto. No momento em que tentassem estabelecer alguma distância, o golem seria envolto por uma luz que indicava o uso de revigoramento. Cada vez que acontecia, a partida terminava abruptamente. Os golems não lhes deram tempo para usar sua técnica de respiração e exploraram a lacuna repentina de energia para eliminá-los rapidamente. Tista estava acostumada com magia de fusão, enquanto Plória tinha problemas para ajustar o pé aos seus movimentos mais rápidos e fortes, transformando o que deveria ser uma vantagem em um obstáculo. Eu não posso acreditar que estou sem fôlego em pouco mais de 1 minuto, Tista disse entre as calças durante um dos curtos intervalos que Faluel lhes deu para refletir sobre seus muitos erros. Você tem ideia de como é mental e fisicamente exaustivo fazer tudo enquanto se concentra em cada movimento do oponente. O golem de Faluel disse. Tista, você nunca enfrentou um adversário de verdade e se acostumou com vitórias fáceis. Plória, você é um excelente lutador, mas até não se acostumar com magia de fusão e não deixar o oponente respirar livremente, você nunca vai vencer. Quanto a Aquila, ela logo entendeu a profundidade do pesadelo em que estava. No momento em que ela estava exausta e cansada demais para continuar, Faluel lhe daria um tônico. Então, a magia de cura aumentaria seus músculos e compartilharia parte da resistência de Faluel com ela. Por favor, chega de correr. Estou farta disso. Aquila nunca parava o tempo suficiente para parar de suar, e mesmo que seu corpo estivesse sempre no auge, ela ficava frustrada além da razão. Treinamento muscular. Então o golem se transformou em uma forma de lama que cobriu o corpo de Aquila. Não pesava muito, mas se opunha a todos os seus movimentos, triplicando o esforço necessário para dar um único passo. Nalrond juntou-se a eles a tempo de ouvi-los implorar a Faluel para parar. A Hidra poderia usar o revigoramento tanto quanto ela quisesse, fornecendo a seus alunos bastante cura e vitalidade. Nenhum deles tinha desculpa para relaxar, condensando dias de treinamento em uma única tarde. Enquanto os outros amaldiçoavam a linhagem de Hidra com crescente intensidade e criatividade, o corpo principal de Lit, Solos e Faluel continuaram praticando. Isso é tão interessante quanto frustrante. Graças à cúpula de zumbido, Lit não tinha ideia do que estava acontecendo do outro lado do covil. Conjurar magia de luz dupla não é a parte difícil, tanto quanto não fazer os dois feitiços diferentes se misturarem livremente. Um feitiço deve funcionar apenas como construtor, enquanto o outro como matéria. Cada um deles precisa estar imbuído de um tipo diferente de força de vontade e o menor erro faz tudo desmoronar. Seguindo o conselho de Nalrond, os três estavam tentando criar uma construção esférica do tamanho de uma bola de gude. Foi a coisa menor e mais simples que eles puderam estudar com todos os seus sentidos. Para piorar as coisas, o construtor de mana deve revestir a matéria de dentro para fora. O primeiro serve como esqueleto e exoesqueleto da construção ao mesmo tempo, enquanto o último lhe confere massa e durabilidade. A matéria de mana é insuficiente e o construto é muito frágil, muito e entra em colapso sob seu próprio peso. O outro, em vez disso, sofre de um problema diferente. Se eu não definir seus limites com foco suficiente, a construção se dissipa. No entanto, se eu me concentrar demais ou tornar a estrutura muito complexa, não tenho mana suficiente para a matéria e a construção sai mais frágil do que um castelo de areia. Cada feitiço requer um equilíbrio fino que também deve caber o do outro. Solos pensou. Enquanto moldar os outros elementos é como derramar água em um copo, maestria de luz é semelhante a preparar uma poção enquanto faz malabarismo com seus ingredientes. Um único erro significa desperdiçar tudo e ser forçado a recomeçar. Faluel pensou. Minutos se transformaram em horas, mas nenhum deles conseguiu fazer seu respectivo mármore de luz dura resistir ao menor impacto.
Na hora onde os outros já haviam consumido 2 refeições e vários litros de água para não morrer de fome ou desidratação devido ao treinamento ininterrupto. Lita encontrou vários métodos para moldar seus construtos, mas todos revelaram ter falhas fatais que os tornavam inúteis. Talvez eu esteja pensando demais nisso. Eu não deveria tentar organizar adequadamente cada milímetro do mármore. Já vi Manoar e Nalrond usarem a maestria da luz várias vezes e nenhuma de suas construções era muito detalhada. Pelo contrário, eram bastante simples. Lit se lembrou de sua luta com Nalrond e daquela com Davin. Ele se concentrou na sensação de seus construtos quando ele os atingiu e na forma como eles se estilhaçaram. A cada tentativa fracassada, Lita aprofundava sua compreensão do elemento luz, além dos curandeiros, que exploravam apenas metade de seu verdadeiro potencial. Depois de um tempo, seu domínio sobre o elemento de luz cresceu o suficiente para abrir o quarto olho de sua forma híbrida, fazendo com que seus 2 olhos humanos ficassem brancos. Faluel e Solos parabenizaram-no brevemente sob a cobertura da zona de silêncio antes de retornar à sua própria tarefa com vigor renovado. Devo seguir o conselho que Lit deu a Nalrond depois que eles se conheceram. Solos pensou. Os raios de calor e as construções funcionam da mesma forma, mas enquanto os raios duram uma fração de segundo, as construções podem ser usadas até esgotar a mana. Solos pensou. A questão é: como podem 2 fenômenos aparentemente tão diferentes derivar do mesmo princípio? Pense, Solos. O segredo deve estar no nome. Esta disciplina é chamada de maestria de luz, não de construtos de luz. Solos e Lit tinham 2 abordagens completamente diferentes para a magia. Normalmente, reunindo suas mentes e recursos, eles sempre encontrariam uma solução. Essa foi a razão pela qual Faluel os ordenou que trabalhassem sozinhos. Cada uma de suas 2 mentes agia como uma muleta para a outra. Receber sugestões constantemente limitava seu potencial e os impedia de aprender com seus próprios erros. Somente percebendo que cada um deles carecia, eles poderiam realmente melhorar. Continua no próximo vídeo.